Segunda 6:23, 3. O versículo nos fala assim: o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança perante o Senhor, para seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. Oremos. Santo Deus e Pai Celestial, queremos chegar sempre diante da Tua presença, Pai. Queremos sempre chegar diante do trono da Sua graça, Pai, porque quando o véu ele se rasgou de cima para baixo, Pai, o Senhor permite que chegamos até a Tua presença, Pai, e queremos desde já, Pai, entregar este culto nas Tuas mãos, Pai. Queremos dedicar esse culto, Pai, ao Senhor que é digno de toda a honra, glória e majestade, que está sentado num trono de eternidade a eternidade. E queremos pedir, Pai, que o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, Pai, possa interceder com o nosso espírito, Pai, possa falar conosco. Verdadeiramente queremos ser transformados pela Tua palavra, queremos ser transformados como essa nação, como esse povo, Deus. Por favor, Pai, visite o nosso culto, visite os nossos corações, Pai. Visite as nossas famílias, Pai. Por favor, Pai, como o Senhor acompanhou Moisés, Deus, de dia e de noite, Pai. Queremos que o Senhor possa nos acompanhar, Deus. Queremos que o Senhor possa nos guiar. Amém. Por favor, Pai, que possamos ter um coração humilde, que possamos ter um coração quebrantado e contrito, Pai, de permitir esse feito, Deus, da Tua parte, Pai. Por favor, Pai. Ajuda-nos, Pai, nos sustente, Deus, através da Sua palavra, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Então podemos entender aqui que o contexto, lá no capítulo 22, fala assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, reinou do ano 641 ao ano 610, reinou por 31 anos em Jerusalém. E a palavra de Deus no versículo 3 nos fala assim: sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que lá no versículo, vou pular alguns versículos, 8, disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias deu o livro a Safã e o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Hilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaias, a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo acerca de nós está escrito.
15, ela lhes disse, não, vou ler o 14 também. Então foi o sacerdote Ilquias, Saicão, Aquibor, Safão, Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salom, filho de Tiquiva, o filho de Aras, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém. Na segunda parte lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizia ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Então podemos entender aqui que o rei Josias, ele catou o livro e leu, e ele entendeu que o povo, ele estava longe da presença de Deus. Eles simplesmente tinham se desvanecido diante de Deus. Eles estavam servindo a outros deuses. E nós chegamos aqui no capítulo 23, versículo 3, vou ler novamente. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e fez aliança perante o Senhor, para seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança, que estavam escritos naquele livro, e todo o povo apoiou esta aliança. Amém. Então, o primeiro ponto da minha mensagem está aqui no versículo 3, que nos fala assim, e se pôs em pé junto à coluna. Então podemos entender que o rei se posicionou, certo? Ele olhou para a nação e viu que as pessoas tinham se desvanecido, estavam longe da presença de Deus, servindo outros deuses. Muitas vezes o Deus que habita em nossas vidas pode ser o egocentrismo, pode ser muitos deuses, o conforto do nosso lar, pode ser muitas coisas que nos afastam de Deus. Ele se posicionou de tal forma que levou o povo ao arrependimento. Amém. O hebraico Nashé é traduzido para lamentar-se por algo, mudar de opinião, estar compungido, arrepender-se, apesar do significado literal de Nashã, vem do termo hebraico que quer dizer voltar-se e mudar de rumo, de direção. Então, esse rei se posicionou, ele queria que o povo voltasse daquele caminho. No Novo Testamento vem do grego metanoi, que significa mudança de mente, pensamento, de maneira de pensar e de agir. Tal mudança de mente vem acompanhada de contrição, de auto-julgamento, você se julgar a si mesmo e você ver como que você tem procedido diante de Deus. Eu sempre peço para Deus, nas minhas orações, Deus me ajude, esqueci da palavra, me ajude eu me recompor. Sempre devemos pedir isso para Deus, que Deus possa nos ajudar a nos recompor diante dEle, diante da sua presença. É você se julgar a si mesmo. Vem como você tem visto, como você tem procedido. É você avaliar-se, crer no que pode haver, uma mudança. Eu me lembro quando eu estava subindo para a igreja, lá na igrejinha ainda, na primeira igreja que eu me converti. Eu me lembro que eu estava subindo sem a Bíblia. Eu me lembro quando eu estava ali perto do Machão, se eu não me engano, hoje não tem mais. Ali perto entre aquele barzinho e aquele varejão, o barzinho também não tem mais. E ali naquele exato momento eu comecei a chorar no meio da rua, porque eu estava com vergonha de levar a Bíblia na mão. Muitas vezes a gente está envergonhado diante de Deus. Eu me lembro que naquele exato momento o Espírito de Deus ele me incomodou. Eu comecei a chorar. Por quê? Porque Deus me levou ao arrependimento. Deus me levou a me arrepender, porque eu me lembro do que Deus tinha feito na minha vida. Devemos sempre nos lembrar do que Deus fez em nossas vidas. Deus nos salvou, Deus nos lavou, nos transformou. Eu me lembro que eu comecei a chorar, porque Deus alcançou o meu coração. Deus me levou ao arrependimento, e Deus sempre que nos levou ao arrependimento, como rei, Ele se posicionou
e levou as pessoas a ver, a se examinar. Então devemos sempre pedir para Deus direção. Deus me ajude a me recompor, Deus me ajude a me arrepender. Eu me lembro também que, lendo a Bíblia, Deus me levou a chorar de arrependimento. Sabe por quê? Porque, lendo aquele versículo lá em Lucas, e disse-lhe Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem creu, e aquela palavra creu, alcançou o meu coração. E muitas vezes nós somos incrédulos, muitas vezes estamos lendo a Bíblia na incredulidade, muitas vezes estamos buscando a Deus na nossa incredulidade, muitas vezes estamos na igreja incrédulos do poder de Deus, que Deus pode fazer muitas maravilhas. Então Deus, Ele sempre quer nos levar ao arrependimento. Deus sempre quer mudar os nossos corações. Será que não é a hora da gente começar a ficar firmes nos cultos, irmãos? Será que não é a hora da gente se recompor diante de Deus? A pandemia já passou. O Clodoaldo, a irmã Marlete, perguntou uma vez para mim: como que foi a pandemia para você? Eu falei: eu descansei bastante. Verdadeiramente, eu estava cansado. Muitas vezes estamos cansados nos cultos, porque é normal você ter um dia de trabalho, você trabalhou, você quer o quê? Você quer estar bem? Não, muitas vezes estamos cansados, certo? Muitas vezes você vai ler a Bíblia cansado, muitas vezes você vai pôr o joelho no chão cansado, ou você quer ler a Bíblia só na hora que estiver tudo bem, na hora que você tiver dormido 3 dias, na hora que você tiver com a mente boa. Vou prestar atenção em todos os textos, vou estar com a mente boa. Não, muitas vezes vamos ler a Bíblia no nosso cansaço físico, muitas vezes vamos vir no culto. Eu me lembro de uma época que eu tinha desfalecido em oração. Eu me lembro que era muito de manhã, e Deus me chamava, como se eu estivesse ouvindo a voz de Deus. Eu falava para Deus: não, Senhor, calma, deixa eu dormir mais um pouquinho. E muitas vezes não estava nem com sono, mas eu não queria mesmo. Muitas vezes a gente não quer, só que a gente, muitas vezes, sabe como a gente com Deus? A gente não bate de frente, a gente tenta dobrar Deus. Porque como é que você vai bater de frente com Deus? Uma coisa é você bater de frente com o encarregado, ou com o patrão, ou com o pastor, mas com Deus a gente dá aquela disfarçada. A gente sabe: Senhor, hoje eu estou cansado. Deus. Então, com Deus a gente não bate de frente, irmãos. Mas o rei, ele se posicionou, ele levou o povo ao arrependimento. E em segundo lugar, ele fez uma aliança. Aqui no versículo: e fez aliança perante o Senhor. Será que podemos fazer uma aliança com o nosso Deus? Uma aliança de comprometimento. Amém. Uma aliança que todos nós vamos ganhar. Amém. Porque quando Josias levou o povo ao arrependimento, eles fizeram uma aliança, e todos eles puderam ganhar com esse benefício, porque todos concordaram unânimes em fazer essa aliança. Um tratado com o nosso Deus devemos fazer. Deus fez uma aliança de terra, semente e bênçãos com a nação de Israel. A maior bênção que Deus quer nos dar é ver a igreja crescer. Porque quando Deus falou que ia dar terra, semente e bênção para aquele povo, a nação começou a se multiplicar. Aquele povo as terras deles começou a aumentar. Então a maior bênção que Deus quer nos dar é de ver a igreja crescer, é de ver as pessoas se converter. Amém. Será que não está na hora da gente começar os ministérios novamente? Será que não está na hora da gente começar a ter um momento de visita à noite, no nosso cansaço, no nosso conforto?
a começar a entregar folhetos novamente. Esse dia eu fui entregar folheto, estava eu, a Ju, o Davi e o João. Aí depois sou eu, o João, mas não é a mesma coisa, irmãos. É diferente quando a igreja se reúne. Já pensou se pastor, eu vou fazer um culto lá no meu lar, eu com a minha família. Irmão, você não veio na igreja? Não, pastor, eu fiz um culto lá no meu lar, lá. Eu vou fazer um culto lá, tá bom? Irmão, é diferente quando nós nos reunimos para fazer a igreja crescer. É totalmente diferente, porque vemos o poder de Deus. Aquele povo, ele viu o poder de Deus. Você acha que um homem tinha poder de matar 1000 pelas suas próprias mãos, se ele não estivesse na dependência de Deus? Quando Davi destacou os 3 valentes de Davi, você acha que foi por causa deles? Nunca na vida. Então, você acha que por nós mesmos nós temos esse poder de fazer a igreja crescer? Devemos estar na dependência de Deus, como esse povo esteve, e o rei Josias queria levá-los novamente a estar totalmente na sua dependência. Então, quando aquele povo ele se comprometeu a fazer uma aliança com Deus, ele viu as suas terras aumentarem, ele viu a sua lavoura produzir abundantemente, além daquilo que eles podiam imaginar. Terceiro ponto: para seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos. Ele seguiu o Senhor para guardar os seus mandamentos. Será que podemos guardar os mandamentos de Deus? Na Bíblia existem os 10 mandamentos, ou decálogo, que consiste em 10 regras dadas por Deus ao seu povo para que tivesse uma vida mais abundante e próspera. O Senhor deu esses mandamentos a Moisés, que os escreveu em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos se encontram em Êxodo 20. A palavra mandamento tem origem no verbo mandar, que significa ordem. Então os 10 mandamentos são ordens. O verbo, o mandamento é uma voz de comando, preceito, ou mandamento, a submissão, a placa, grandes ofensas. Então, irmãos, quando aquele povo ele se submeteu aos 10 mandamentos, Deus fez que eles pudessem prosperar. Então, a submissão aplaca grandes ofensas. Tem um rapaz que trabalha comigo lá, ele começou de ajudante. Aí o Toninho pôs ele lá comigo lá. Aí eu fui dando umas dicas para ele, falei, quando você sentar o tijolo, presta um pouquinho mais atenção, que mesmo que você leva de uma fiada, sua fiada está ficando um pouquinho torta. Isso aí não tem problema, que nós dá um jeito. Mas dá uma batidinha no mesmo que você pôs aqui na linha, dá uma batidinha aqui só para ficar alinhado aqui, ó. Aí você vai pegando um jeito, você vai. E esse rapaz, aí ele trabalhou umas 3 obras comigo, não inteira, tipo assim, passava, né? Aí esse rapaz, você vê como o serviço dele está totalmente diferente. Sabe por quê? Porque ele é submisso. Ele é uma pessoa que dá gosto de trabalhar com ele. Todas as dicas que eu dei para ele, nunca falou, não, vou fazer do meu jeito, não, vou fazer assim, não sei o que. Irmãos, sem querer ser soberbo, vamos ouvir a voz da experiência, vamos ouvir a palavra de Deus. Seja submisso às autoridades que estão em suas vidas, que podem ter certeza se elas estão ali, porque elas merecem, porque elas buscaram, se esforçaram. E quando nós nos esforçamos, podemos ter essa certeza que Deus ele vai fazer o nosso caminho prosperar. Porque aquele povo ele deu ouvido ao rei Josias. Eles se submeteram à palavra de Deus, eles se submeteram ao rei. Amém. E o meu último ponto
Fala assim lá no finalzinho do versículo. E todo o povo apoiou esta lição, apoiou esta aliança. Amém. Com todo o coração e com toda a alma, irmão. Você lembra daquela igreja lá? Com todo o coração e com toda a alma. Havia um coração e uma alma naquela igreja. Então, a gente sabe quando a pessoa não sabe nada, mas a gente vê quando ela se esforça, ela se empenha, ela se dedica. Então, vamos nos esforçar no nosso cansaço. Vai fazer 2 semanas que eu estou num cansaço. Sai desse corpo que não te pertence. Muitas vezes a gente brinca lá no serviço. Falei, a Ju também falou que não estava bem. Acho que eu estou doente. Voltava ontem, eu acordei, eu fui ajudar a encher uma laje. Nossa, voltava, eu acordei com uma dor nas pernas, uma dor nos braços. Nossa, vai fazer 2 semanas. Até falei lá no serviço. Eu falei, nossa, eu tô quebrada, mas não é do serviço, sabe? Mas muitas vezes, irmão, é assim a vida. É assim aí. Você acha que aquelas pessoas que estão lá naquele final de noite, lá naquele rodeio, elas não estão cansadas? Você acha que elas estão olhando para esse cansaço físico? Nunca na vida. Nunca. Você acha que aquelas pessoas que viraram a noite bebendo droga estão cansadas? Elas pensam em cansaço? Não. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então vamos tomar essa prudência para nós, que a Bíblia fala. Então, isso é quase missão impossível. Com todo o coração e com toda a alma. Vamos tirar a incredulidade do nosso coração, das nossas vidas. Como aquele ladrão lá na cruz tomou uma decisão, e Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Então vamos tomar essa decisão, irmãos. Qual decisão? Com todo o coração e com toda a alma, fazer uma aliança com Deus. Vamos ouvir o rei Jesus. Amém. Como essas pessoas ouviram o rei Josias. Amém. Vamos ouvir, porque a submissão aplaca grandes ofensas em nossas vidas, no nosso dia a dia. E muitas vezes eu encontro pessoas que não são tão submissas no meu trabalho, mas eu encontro aquelas que são submissas e prosperam. Isso você pode ter certeza. Eu sou submisso, o que meu patrão me pede, eu faço, eu tenho que fazer. Não é assim a vida? Preste atenção naquelas pessoas que não são submissas a nada, vão de mal a pior. Não são submissas, não têm um comprometimento. Talvez no trabalho, eu conheço um pedreiro que ele é muito bom, mas ele começa o serviço e abandona. Que compromisso que ele tem com o trabalho, com a vida, com a família? Então que Deus nos ajude. Vamos ter uma palavra de oração. Convidar o pastor Alexandre.